português é um dialeto que é falado diariamente pela comunidade portuguesa aqui em França e foram dois lusodescendentes, Miguel Padeiro e Eduardo Pereira, que tiveram a ideia de fazer um dicionário de frantuguês. Eu queria ir a algum lado de automóvel ou de voatura, como se diz em português, pergunto o caminho e portanto uma pessoa responde, pronto, tu tornas à esquerda, depois vais ao rond-point, atrapas a autoruta. 4 palavras frantuguês numa sentada. Fiquei a rir, pronto, era muito revelador. Tout a commencé avec cette anecdote vécue entre amis. Ce fut le départ d'une recherche de centaines de mots qui constituent le dénommé frantuguês, une sorte de dialecte parlé par la communauté portugaise en France. Portanto, a palavra frantuguês não é nenhuma invenção nossa, é uma palavra que já consta de vários relatórios, publicações, livros, que já foram publicados nos anos 70, que foram escritos muitas vezes por cientistas, sociólogos, linguistas, e que observaram logo nos anos 70 umas alterações na língua portuguesa falada pela imigração portuguesa em França. Exemplos são muitos. Há o exemplo do jambon, é uma cena muito famosa que já aconteceu ao meu próprio pai e penso eu a muita gente. Uma pessoa vai ao talho, pede umas tranchas de jambon em vez de pedir fatias de fiambre. E é um exemplo muito curioso, e muito curioso até porque correspondia a apropriação por parte dos órgãos de comunicação, neste caso na área de marketing, que era um anúncio difundido numa rádio portuguesa em França. E o anúncio dizia assim, era um pedreiro, um maçom, como se pode dizer em português, que telefonava ao patrão e dizia: "Ó patrão, estamos aqui no chantier e não podemos trabalhar." E o patrão começou a perguntar: "Mas então porquê?" E o pedreiro respondeu: "Por falta de chafodagem." E a chafodagem também é uma palavra muito usada, e neste caso foi muito curioso porque era um uso numa rádio portuguesa, num anúncio oficial, dirigido às empresas portuguesas. Outros exemplos, pronto, a maladia, a caixa de maladia, a gendarmerie transformou-se em João da Maria. Este é um exemplo saboroso. Eduardo Pereira et Miguel Padeiro ont voulu démentir une étude faite en 1995 qui déclarait que 64% des personnes interrogées pensaient que les Portugais mélangeaient les langues juste pour se rendre intéressants. Não queremos fazer uma apologia do frantuguês, não se trata disso. Trata-se sim de reconhecer a existência desta língua e acabar um pouco com a visão que muitos têm desta comunidade portuguesa em França, mas não quer dizer que nós queiramos sempre falar esse frantuguês. Eu trato sempre de corrigir os meus pais ou os familiares. Quando falo português, tento ao máximo, não sei se consigo sempre, mas tento no máximo falar ou português ou francês. Até por uma questão de visão por parte dos portugueses. É claro que um luso-descendente que chega a Portugal, se começar a misturar as duas línguas, já não é visto da mesma maneira. Portanto, reconhecer uma coisa não quer dizer mergulhar nela. Aujourd'hui, Miguel et Eduardo travaillent sur une deuxième version plus élaborée avec le développement d'un forum online et la publication d'une version papier en format de poche.